E aí, atômicos, tudo bem? Meu nome é Hulk Janelli, sou designer de produtos, sócio da Atom Studios e professor universitário. Quando você está fazendo um novo projeto, às vezes uma das coisas que as pessoas ficam viciadas e loucas assim, é escolher o material. Ah, o material é a coisa mais importante, eu quero saber o material, quero usar alumínio, quero usar madeira, quero usar plástico. Começa essa loucura, principalmente em relação à madeira e a materiais de ponta, que são alumínio, carbono e assim por diante, sabe? E será que a gente começa mesmo pelo material? Vou te dizer uma coisa, não, é errado começar pelo material, beleza? Bom, antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dar joinha, que isso é muito importante pra gente, pra saber se o que a gente tá fazendo é bacana. Dá uma ouvida nos nossos podcasts, o melhor podcast de design, falando com vários designers diferentes do Brasil, e roda a vinheta. Galera, uma coisa que é importante dizer é que o material ele não define o teu projeto. Na verdade, o material ele é uma consequência do projeto. Quando as pessoas elas ficam loucas, né? Principalmente quando você está começando uma universidade, ou às vezes você quer escolher um projeto e fala, puta, quero fazer o projeto em alumínio, quero fazer o projeto em madeira. Então, parte muito do material para começar essa história toda não é a melhor opção. Até porque o material ele é uma consequência do que você precisa de projeto. Acontecem várias aberrações assim, puta, surreais e absurdas quando você tem uma pessoa que resolveu usar a fibra de carbono, aí vai lá e usa a fibra de carbono, né? Em cima, ou carbono, né? Em cima de uma mesa. Tá, pra quê, né? De uma mesa, sei lá, de canto. Vai ficar na sua sala. Ou, quero usar o alumínio e daí uso o alumínio num lugar que, tipo, sei lá, no pé de mesa, sabe? Ou use em lugares meio bizarros. Que é isso, 06, seu bizonho? Faz direito isso aí, pô! Um dos maiores problemas disso é que você parte diretamente do material. Você está querendo mostrar o material, né? O carbono agora está super em alta, né? Principalmente não a fibra de carbono, mas o carbono em si está em alta, né? A película de carbono, toda essa estrutura, né? O carbono bonitão, tal, não sei o que lá. Eu já vi aberrações do tipo, o cara faz uma mesa com carbono, né? Assim, poxa, né? Na boa, é um absurdo, é ridículo. Porque precisa, a mesa realmente precisa ser de carbono. E é engraçado que eu uso tampo de carbono e daí a base é de metal. O que adianta? Cria vergonha, cara, vai trabalhar. O carbono ele é altamente resistente, ele é uma puta material e tal, mas o tampo aguenta mais que o próprio pé. Porra, é sacanagem. É óbvio que muita gente quer usar pra ficar bonitinho, pra falar, olha, estou usando material novo, tecnológico. Eu tenho um probleminha. Mas não é assim que funciona. De fato, você escolher um projeto ou escolher qualquer coisa assim, para tomar decisão de material, você tem que saber para onde o projeto vai. Então, por exemplo, você tem alguns tipos de característica de material que você vai usar num tipo específico de projeto. Não adianta você querer usar o material pelo material. Na verdade, você mata o material. Você tem um alto custo agregado no produto, que às vezes o produto nem comporta isso. A Apple, por exemplo, ela acaba fazendo as carcaças dos computadores deles em alumínio, mas tem uma proposta de ser de alumínio. Além disso, não sei se muitos sabem, mas o alumínio, ele é um péssimo condutor de calor. Isso quer dizer o quê? Ele perde calor muito rapidamente. Então, você colocar isso num aparelho tecnológico, tipo um computador que tem um alto aquecimento, cara, é super bacana, porque vai ajudar, inclusive, a resfriar o computador como um todo. Não sei se vocês sabiam disso. Sabia não? Mas isso é muito legal. Então, ele vira um grande cooler, né? Ele vira um grande dissipador, na verdade, de calor dessa história toda. Então, quando você vai escolher um material, quando você vai tomar a decisão de que material você vai usar, que coisa que você vai usar, a primeira coisa que tem que estar em mente é para que você vai querer. O que o projeto consiste? O que o projeto precisa? Não adianta nada você usar alguma coisa simplesmente porque você acha bonito, interessante, elegante e, tipo, não serve para o projeto, né? Tem várias aberrações desse tipo. O que você precisa fazer para o projeto é mais importante do que o material que você vai escolher. Muita gente que começa com material acaba caindo também numa armadilha grosseira, que era a armadilha de fiz um projeto, achei o projeto legal, agora eu quero usar, sei lá, madeira, né? Que é uma coisa que também tem toda uma paixão, uma coisa assim, que eu acho espetacular. Assim, abre parênteses, acho maravilhoso madeira. O cara vai lá e vai usar madeira para fazer um objeto.
E essa madeira, o material, ele tem um monte de propriedade e um monte de dificuldade de trabalhar, porque cada material, inclusive, se comporta de uma maneira diferente. Tem a fibra, o sentido, o corte, um monte de coisa que é relacionado ao material. E daí você faz um projeto, resolve usar um outro material que não cabe nem no projeto, nem na produção. Puta, aí você se ferra grande, cara, se ferra muito forte. Tanto que é super normal as empresas, às vezes, elas mostrarem que estão com material novo, com tecnologia nova, com coisa nova, e fazerem um produto bem besta, sabe? O exemplo da mesa, quando a gente fala do carbono, né, que está em alta, cara, fazer um tampo de mesa de carbono, puta, assim, não faz sentido nenhum, né? Alto valor só para mostrar, olha, dá para fazer um tampo de uma mesa. Olá, eu gosto de dinheiro. Hoje em dia você tem essa questão do carbono, cara, você pode usar ele com transparência, sabe? Você pode usar ele em vidro de carro, em vidro de avião, em vidro de um monte de lugar. Cara, que ele tem uma transparência, uma capacidade condutiva que ele pode ser até um vidro inteligente, um vidro com display. Cara, é legal pra caramba. Só que use no material que faça sentido. Você usar em um lugar que não faz sentido nenhum, só pra falar, olha, eu tenho uma chapa, pô, na boa, é viagem, cara, é viagem. E muita gente comete esse erro, principalmente quando está se começando a estudar a questão de materiais. Não entende que material faz parte de um processo. O que você tem que montar é uma mapoteca, né? A mapoteca é um conjunto, né? É uma capacidade, é um lugar que você guarda todos os seus materiais, que podem ser físicos, podem ser virtuais, podem ser textuais, falando o que são as propriedades daquele material. O melhor da mapoteca é ter um pedaço, tá? A mapoteca de verdade tem um pedacinho desse material para você ver esse material, estudar, pegar ele na mão, sentir ele, sentir o peso, sentir tudo isso para poder fazer um projeto. E aí, quando o projeto realmente exigir aquele tipo de material, você vai entender que ele encaixa no projeto e não simplesmente jogar um material de qualquer forma, tá? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Antes de escolher o material, não parta do material como princípio projetual. Parta ele como um meio, um fim, uma maneira de você resolver uma coisa que você está buscando para o seu projeto, beleza? Isso acho que é a parte mais importante. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar joinha, se inscreve no canal, que isso é muito importante pra gente. Aperta sininho para receber notificação, aperta ali todas. Ouça nossos podcasts e qualquer dúvida, né? Isso aí foi uma dúvida que mandaram, né? Pô, como é que eu escolho o material para começar um projeto e tal? Você não escolhe o material para começar um projeto, beleza? Você entende o seu projeto e daí você escolhe o material que melhor se adequa ao projeto, independente de que material seja, ok? Bom, então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.